Se imagina que é possível haver uma intercessão de Maria em nosso favor, pedir a Maria alguma coisa, isso faz Tem a sentido? ver com não, isso é no contexto que os santos, nesse contexto, os santos, que santos? Na verdade, a igreja triunfada no céu, né? É isso que falamos. Santos, quando falamos, ali, Hebreus que é 11 o capítulo, fala sobre os santos, patriarcas, tudo. Eles estão vivos no contexto, a igreja que lutou, que está lá. Isso nesse contexto, eles, como vimos aquele texto de Lucas que fala o pobre Lázaro como Abraão. Abraão, o que é Abraão? Abraão, morte ou vivo? Está na presença de Deus nesse contexto, com todos santos do Antigo Testamento, os justos, e os santos depois. Que ele está, a igreja triunfa. O que triunfa? É viva. Agora, sobre intercessão que falou, ele está próximo, que claro que eles vivos com Deus, com o Pai, que eles oram para nós. No contexto isso. Porque não é mortos nesse contexto, né? Não que nenhum santo pode salvar ou curar. Deus cura. Mas o santo, por causa nesse contexto que está próximo a Deus, nesse contexto, ele ora para nós, para nesse contexto. Não que santo salva, né? Isso também precisamos pouco ver esse contexto. Não, é que a doutrina da intercessão dos santos, ela só se entende no contexto da doutrina da comunhão dos santos, né? Que é um dos artigos do credo. Ou seja, os santos, isso significa todos os que estão em graça de Deus, em Cristo formam uma comunhão. Então, a parcela da igreja que já triunfa no céu não está passiva diante da nossa luta na terra. Eles intercedem por nós. Claro, porque nos vem no verbo, ou seja, em Cristo. Aquilo que se diz na teologia latina, in specie eternitatis. Nesse ponto, a doutrina católica e a doutrina ortodoxa são idênticas, no sentido de que ambos cremos na intercessão. Mas essa intercessão não é à margem de Cristo. Cristo, veja, ele é o cimento da comunhão do santo, ou aquele que nos liga a todos. Mas, porque eu acho que essa dificuldade existe na psicologia protestante. Parece que a comunhão dos santos, ela diminui a mediação de Cristo. É o contrário, a mediação de Cristo, ela causa mais comunhão, ela causa mais... Veja, eu não estou tirando a glória de Deus quando eu ajudo um irmão. Todo pai é glorificado quando os dois filhos estão se ajudando. Aquilo redunda na glória dele, porque, claro, ele que é a fonte da relação entre os filhos. O mesmo acontece com Cristo. A mediação dele é fortalecida, é enriquecida. E ele é a base da nossa relação. Então, quando eu intercedo por você, eu estou glorificando a Deus, que é a base da nossa comunhão. E quando os santos intercedem por nós, é exatamente isso que acontece. A doutrina católica diz que toda a honra dada aos santos redunda maximamente na Trindade Santíssima. Porque, é claro, Deus é o vínculo entre nós. Para a gente é bem difícil, né? Quando você trabalha só com o texto bíblico, né? E mesmo que os protestantes digam, não, a gente não mexe com tradição, tem a tradição calvinista, luterana, wesleyana, né? De diversos tipos, mas elas têm um papel diferente do que a doutrina do magistério. Então, olhando para o Novo Testamento, a impressão que dá é que você tem muito pouco espaço para pensar num caminho que se desenvolveu na tradição católica. Mas tem os santos que intercedem em Apocalipse, sim, que apresentam as
as taças, que são as cheias, orações dos santos são as que orações passaram dos por santos. tribulação. Mas você está num E contexto tem de uma santos que literatura. clamam debaixo do altar. Então, você está numa literatura escatológica, você está num material altamente simbólico, você tem Só que bestas saindo do mar, por da terra. 1500 anos, a igreja sempre fez isso pacificamente. Não, tudo bem que ela tenha feito. Veja, Sempre ela interpretou entra assim. no mundo greco-romano e não há como não considerar que vários elementos desse contexto solidificaram esse caminho. Isso não parece ser uma realidade do cristianismo primeiro. Eu acho Mas difícil. veja, nós estamos falando de Niceia. A igreja em Niceia, e isso mesmo vai acontecer em Constantinopla, mesmo vai acontecer em Calcedônia, ela, ao invés de ser subserviente ao mundo greco-romano, ela se impõe ao mundo greco-romano e reafirma a sua doutrina. Não, tudo bem, mas não quer dizer que... E a doutrina dos santos já está sendo praticada enquanto pedido de ajuda e intercessão naqueles dias. Não, sim, entendo. E eu sei que existe isso, e há outras coisas que acontecem nesse cenário e que permaneceram dentro da cristandade. E aí vem a nossa conversa diferente, né? A questão é você ter um fundamento suficiente bíblico, neotestamentário, para esse tipo de prática. E talvez a coisa mais difícil que eu vejo quando a gente presta atenção no cristianismo popular, a minha impressão é que você vê um esvaziamento de Jesus. Não. Então, assim, você vê as pessoas mais apegadas, né, na sua grande parte, né, do que na centralidade de Cristo. E aí, nesse sentido, fica difícil. Eu acho que o que eu acho, né, é que nós estamos tentando impor ao cristianismo de 1500 anos anterior à Reforma uma forquilha, um critério que é apenas da Reforma. Ou seja, o sola scriptura, o qual também sola scripturisticamente não se sustenta. Há controvérsia. Então, mas mesmo que se admita, vamos ver, nós temos tradição e temos escritura, né? A questão é como é que a gente organiza e estabelece as bases disso, porque quando a tradição e o magistério governam, inclusive, sobre a própria escritura, aí nós temos a nossa distanciamento que não é suficiente. Né? Porque o magistério não está no mesmo nível da escritura, nem da tradição. A tradição e a escritura são uma fonte, são a fonte da revelação. Sim. E o magistério é um intérprete disso. Mas ele não tem poder absoluto, ele não pode dizer o que ele quiser. Então, né? mas qual é o papel que ele tem, por exemplo? Vamos falar num caso, por exemplo, você vai falar da Assunção de Maria, que é coisa do século XX, né? Então a pergunta é... Mas a festa se celebra desde o século V. Não. No Oriente e no Ocidente. Ok. Sendo que no Oriente é a dormição de Nossa Senhora. A dormição de Maria. E se celebra a elevação de Maria ao céu. Não, sim. Quer dizer, acabam as perseguições Oriente e Ocidente em regiões completamente díspares, numa época em que não se comunicam com tanta facilidade, celebram a Assunção de Maria. Então, mas você, olhando para a realidade do texto bíblico e para os primeiros séculos do cristianismo, isso é muito diferente. E você vê a comunidade da fé reconhecer isso do ponto de vista teológico e doutrinário só no século XX. Se eu tivesse nesse ambiente, eu teria um baita ponto de interrogação para pensar, será que isso realmente faz sentido, né? Então, aí são elementos aí que... mas tem elementos bíblicos, né? Apocalipse 12, por exemplo, claramente, mas tem outros. E não só, você não rastreia até a Reforma, até aquele ambiente, uma contestação severa à fé na Assunção de Maria, por exemplo. Quer dizer, quando a igreja faz uma declaração dogmática, uma definição dogmática, ela não está criando uma verdade ex novo. Ela tem a responsabilidade de, na história, rastrear e verificar qual é a crença dos cristãos ao longo dos séculos. Então, por exemplo, na Igreja Oriental, se crê na dormição de Maria, que ela foi levada ao céu. Não se crê que o corpo dela apodreceu na terra. A dormição da Maria, isso existe. Só que o ponto central, na verdade, que o
os debates que aconteciam lá, o Podo Sidrali Cristo, né? Agora, essa parte que falamos sobre a Maria, claro, aquilo que falamos, o papel dela é muito importantíssimo para a salvação, né? Porque existe uma, sobre essa parte hinologia, hinos, né? Ali no, na Igreja Oriental. Acatistas. O problema é que não é que leva a Maria nesse contexto, né? Superior. Mas o mistério, como esse Deus Criador, que não nem no universo cabe ele, cabe o universo, Deus é em cima do universo, como ele cabia dentro de uma barriga de uma mulher. Isso é um mistério. Sim. Ali nessa coisa para admirar. Agora